Entre os anos de 2000 a 2020, a China experimentou um crescimento recorde entre todos os países do mundo, fruto da transição da China para um modelo de livre comércio com o mundo ocidental. Ela é o país com maior população mundial e saiu de uma realidade de pobreza extrema para uma superpotência em crescimento. A China já é a segunda maior economia mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas e se eu te falar que a China pode estar à beira de um colapso interno agora em 2023? Você acredita? O que eu vou te contar neste vídeo vai te surpreender. Nem tudo são flores na China. Mesmo com a economia aberta para o mundo, o governo chinês jamais deixou de ser autoritário. Com o crescimento da importância da China na economia mundial, junto com o advento da internet e das redes sociais, o mundo inteiro passou a olhar o país com uma certa curiosidade. Então, o Partido Comunista Chinês está cada dia mais focado em manter uma imagem de perfeição do seu regime e da suposta alegria do seu povo, mantendo e até mesmo aumentando o controle de absolutamente tudo o que a sua população faz, fala e principalmente escreve. O controle chinês na internet é extremamente rígido. Lá você não pode entrar no Instagram e reclamar do governo, por exemplo, ou de nada, pois lá não existe Instagram. Mas este é um papo para outro vídeo. Voltando para a economia, o próprio povo chinês estava aproveitando a situação de crescimento constante do seu país pelos últimos 20 anos. Pois com um crescimento abundante, toda a população passou a ter a oportunidade de trabalhar, ganhar dinheiro e comprar a sua casa própria, certo? Não é bem assim. A China cresceu muito rápido, cidades foram erguidas da noite para o dia, os grandes centros se modernizaram e inflaram com pessoas chegando de todas as partes do país. Normalmente, o crescimento da economia dos países é lento, e especialmente os mais desenvolvidos. Isso facilita a administração interna do governo, mantém os preços e as taxas em valores constantes, sendo assim fácil o planejamento a longo prazo. Na China, o crescimento foi rápido e em pouco tempo muito dinheiro passou a circular dentro da China. As pessoas passavam a comprar mais e mais e então os preços dispararam, especialmente dos imóveis. A China tem hoje os imóveis mais inflados do mundo. Então surgem as seguintes perguntas sobre a situação atual da China. O período de rápido crescimento e de prosperidade da China acabou? O que está causando uma suposta desaceleração da China? E a China poderá entrar em recessão ainda em 2023? Fique até o final do vídeo para entender todas estas questões. Na China, é muito mais importante ter uma casa própria do que em outros países, tanto pela pressão social, que é gigantesca no país, quanto pela lei Hukou, do Partido Comunista. Calma, já vamos explicar sobre esta lei. E sobre a pressão social, existe uma crença na China de que sem casa própria, os homens solteiros não vão conseguir arrumar uma parceira para casar. Veja você. Some isso ao fato de que na China, o melhor investimento que uma pessoa pode fazer é ter imóveis, isso mesmo, nenhum outro investimento chega aos pés do retorno financeiro dos imóveis. E isso é um problema tão grande na China que em algumas províncias os casais não podem ter mais do que um único imóvel. Então, a solução encontrada por estes casais foi se divorciarem legalmente. E assim, por mais que eles continuem de fato casados, uma família poderá então ter 2 imóveis ao invés de um só. Já em outros lugares da China, os impostos são menores para a primeira casa, maiores para a segunda casa e muito maiores para a terceira casa em diante. Olá, você está assistindo ao canal Investigando. Eu sou Alex Godoy e eu faço este canal sozinho, com muito amor, carinho e dedicação. Então, se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal. E aproveita e comenta se você está gostando do vídeo, da minha didática, etc. É de graça e assim você me ajuda demais com esse gesto e eu poderei fazer muitos e muitos mais vídeos semanalmente como este. Beleza? Agora vamos continuar com a nossa história. O sistema Hukou é mais um fator que faz o preço dos imóveis disparar na China. Trata-se de uma lei onde o governo controla o acesso das famílias aos sistemas públicos básicos como saúde e educação, de acordo com a moradia desta família. Quando os moradores do campo vão para os grandes centros em busca de salários melhores, eles continuam, em teoria, sendo moradores do campo, até que consigam comprar a sua própria casa dentro da cidade.
Ah, e não adianta alugar uma casa. A família precisa ter a escritura do imóvel. Até lá, a família que está morando de aluguel ou de favor, por exemplo, não pode matricular os seus filhos na escola do bairro ou ter acesso à rede hospitalar local, pois, para o governo, esta família ainda mora em outro local. Pois este é o principal motivo pelo qual as crianças chinesas são deixadas na casa dos avós, enquanto os pais tentam a sorte na cidade grande. E imagine se você nasceu na Bahia, mora de aluguel em Porto Alegre e não pode matricular o seu filho na escola, porque, para o governo, o seu filho só pode estudar na Bahia. É muito comum na China um apartamento minúsculo ter 6, 7 ou até mesmo 10 famílias morando, todos proprietários do mesmo apartamento. Lembra que a China tem uma população gigantesca? Além disso, a população está migrando em massa nos últimos anos do campo para as cidades grandes, em busca de melhores salários. Mas com excesso populacional, sobra mão de obra e então o salário despenca. Na verdade, a mão de obra barata foi um dos grandes fatores para o crescimento da China nos últimos anos. Todos os países do mundo aproveitaram a mão de obra da China, que é a mais barata do planeta. Mas, como dissemos, a internet e as redes sociais foram criadas. O mundo passou a olhar para a China e a cobrar dela certas questões humanitárias, o que não agradou em nada ao governo chinês, que não estava nada acostumado a se explicar. Alguns analistas econômicos já indicam que, mesmo que a China continue tendo uma economia em crescimento, este crescimento já demonstra sinais de fraqueza. O povo chinês está começando a sentir os efeitos negativos do crescimento rápido do país, aliado ao trabalho em excesso e, claro, aos baixos salários. E quando parte da população começa a questionar a sua qualidade de vida, o governo chinês endurece ainda mais o seu rígido controle sobre a população. Como nos dias atuais não é muito fácil esconder do mundo esta situação, seja por uma questão de humanidade ou por simples aparência, alguns países que foram parceiros comerciais da China pelos últimos anos começaram a questionar certas atitudes do país. Alguns chegaram até mesmo a buscar outros parceiros comerciais, diminuindo os negócios com a China. E como a China aprendeu a comercializar com o mundo, mas não aprendeu a receber críticas do mundo, ela constantemente hostiliza quem questiona suas atitudes. Com isso, mais e mais países acabam deixando a China de lado e piorando a situação do país. Então sim, a China está desacelerando sua economia, perdendo parceiros comerciais enquanto enfrenta problemas com a sua própria população. O povo chinês começa a não conseguir acompanhar o preço do crescimento alavancado. Junte-se a isso a pressão social pela casa própria, aliada às estranhas leis chinesas, deixando o preço dos imóveis em níveis absurdos. A dívida das famílias chinesas aumentou de 18% do PIB em 2008 para 61% do PIB em 2020. Só que neste período, o PIB chinês quase triplicou. Ou seja, as famílias chinesas estão literalmente vivendo para trabalhar. E qual é o maior problema de tudo isso? Bem, quando ocorre uma crise econômica em países democráticos, a sua população passa por dificuldades. Às vezes perdem seus carros ou até mesmo seus empregos. Então chegam as eleições, mudam seus políticos e depois de um tempo o país volta a prosperar e as pessoas readquirem seus empregos e os seus bens novamente. Mas como será isso em um país comunista, onde o governo não se alterna e os políticos não aceitam os questionamentos da sua população ou de outros países? Esta é a grande questão que provavelmente em breve a China terá que responder. Bom, a China pode usar como exemplo a Alemanha, que mesmo arrasada depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu em poucos anos se reerguer e hoje é a maior potência econômica da Europa. E você pode assistir essa história clicando aqui neste vídeo do canal Investigando. Muito obrigado e nos vemos em um próximo vídeo.